Um jovem americano decide passar férias no Brasil e, como boa parte dos turistas, veio em busca de belas paisagens e aventuras na natureza no centro-oeste do país. Ele estava com um grupo de amigos e acabou sendo arrastado por uma cabeça d'água. Muitos locais como esse, em que o jovem escolheu para aproveitar as cachoeiras, não são seguros sem um guia. E é justamente no verão que essas regiões ficam ainda mais perigosas. Esta cachoeira fica na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. É considerada uma das mais impressionantes do lugar. Tranquila e serena em alguns trechos e assustadora em outros. Foi nessa cachoeira que um americano desapareceu na semana passada. Durante 5 dias, bombeiros e voluntários da região vasculharam o rio em busca do rapaz, enquanto os pais viviam entre a angústia e a esperança de que ele fosse encontrado com vida. Esperamos um milagre. Raul Jiménez, um biólogo de 30 anos, estava de férias e veio ao Brasil com um grupo de amigos para conhecer a Chapada dos Veadeiros. Considerado um patrimônio mundial pela Unesco, a Chapada dos Veadeiros é uma imensa planície pontilhada por serras e chapadas, recortadas por centenas de nascentes, riachos, rios e muitas cachoeiras. Aqui na Chapada dos Veadeiros existem centenas de cachoeiras como essa, catalogadas e abertas à visitação. Belezas naturais que atraem todos os anos milhares de pessoas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Mas por trás de tanta beleza se escondem também alguns perigos que acontecem principalmente nesta época do ano. Estas imagens foram gravadas nesta mesma cachoeira e mostram como ela fica com a chegada de uma cabeça d'água. Nesta cachoeira existem placas que alertam os turistas sobre os perigos. E o lugar é fechado ao público ao menor sinal de chuva. Até porque o fenômeno cabeça d'água acontece quando cai uma chuva forte na cabeceira do rio. Na Chapada dos Veadeiros, as nascentes e cabeceiras ficam em pontos mais elevados. O imenso volume de água desce a serra e chega de uma vez nas cachoeiras, transformando a paisagem. Todas estas imagens foram feitas em cachoeiras que ficam na Chapada dos Veadeiros. Com isso, a água vai pegando muita velocidade. Esse tipo de informação o turista às vezes não tem. E ele, às vezes, vendo um céu claro, ele acha que está seguro, mas não entende que na cabeceira do rio, essa água pode estar vindo com força. Foi um fenômeno como esse que surpreendeu Raul Jiménez e os amigos, um brasileiro chamado Marcelo Rosauro e 2 moças. Os jovens estavam aqui apreciando a paisagem que naquele momento não era muito diferente do que a gente vê agora. Um ribeirão com águas transparentes, cristalinas, não muito profundas e uma correnteza razoável. Uma paisagem que se transformou em poucos minutos quando a cabeça d'água chegou. O nível do ribeirão se elevou em pelo menos 5 metros. Nesse momento, o jovem americano foi arrastado pela correnteza e justamente num ponto onde o ribeirão já se transforma. A partir daqui é uma sequência de muitas pedras, muita correnteza, corredeiras e cachoeiras. O capitão dos bombeiros mostra o ponto para onde os amigos foram arrastados. Segundo a amiga dele que estava aqui junto no momento, ela disse que a cabeça d'água arrastou, jogou ela nessa direção aqui, próximo a essa parede de rocha. Outros turistas que estavam aqui conseguiram retirar ela, puxando sobre as rochas. O outro amigo dela
foi arrastado ficando em cima da pedra, ele ficou ilhado. Esta foto mostra Marcelo, o amigo que ficou ilhado sobre as pedras na margem do rio. Depois de 6 horas de espera, ele foi socorrido pelos bombeiros. Raul Jiménez não teve a mesma sorte. Foi arrastado para o meio do rio. O Raul foi arrastado por esse local e eles visualizaram ele a última vez sobre essa pedra. Aqui tem uma fenda, né, que forma um grande cânion, né? E toda essa região que a gente está vendo aqui, no momento, ela estava toda coberta por água. Durante 5 dias, dezenas de pessoas, entre bombeiros e voluntários da região, vasculharam o rio em busca do americano. Toda vez que tem alguma ocorrência, alguma busca, algum resgate, a gente sempre dá apoio ao Corpo de Bombeiros, porque a gente conhece os locais, conhece os detalhes, conhece as ancoragens e eles têm a técnica. Pelo menos 20 integrantes dos bombeiros se deslocaram para a região e usaram todos os recursos disponíveis. Especialistas em salvamentos em altura e terrestres, com cães farejadores, percorreram as margens ao longo de 12 quilômetros. Enquanto, no rio, mergulhadores enfrentaram a correnteza e os riscos durante as chuvas de uma nova cabeça d'água. Esse é o ponto mais próximo que a gente consegue chegar com segurança até onde as equipes dos bombeiros estão fazendo o trabalho de busca. E é um trabalho muito delicado e de alto risco. Olha, a única maneira deles chegarem até o cânion para fazer o mergulho é através das cordas. Os pais do americano vieram dos Estados Unidos para acompanhar as buscas. Quando pergunto a ele sobre o filho, seu Raul responde que ele é um bom rapaz, uma pessoa que ama a natureza e a cultura de outros países. Diz também que o filho tinha muitos planos e, aparentemente, tudo isso foi cortado. E aparentemente todo isso se ha cortado. Seu Raul esteve na cachoeira e viu o lugar onde o filho desapareceu. Ele sabe que as perspectivas não são boas, mas não perde a esperança. Não queremos pensar que este já é o final. Minutos após essa entrevista, uma movimentação dos bombeiros chamou nossa atenção. Pouco depois veio a confirmação. O corpo foi encontrado 270 metros abaixo do lugar onde Raul havia desaparecido. Para a desolação dos pais e da irmã. O local é um cânion, né, localizado abaixo do local onde que ele estava. Hoje, desde as 7 horas, estávamos nesse local. Com a descida nesse segundo ponto, obtivemos êxito de localizar o corpo do Raul Jiménez. O capitão do Corpo de Bombeiros explica como é possível prever a chegada de uma cabeça d'água. Percebi que a água começou a sujar, com água mais caudalosa, a água fica marrom, fica escura, começou a ser arrastado detritos, folhas, pedaços de galhos. Eu já vou sair imediatamente do ponto que eu estou, procurar um ponto elevado em segurança, fora do curso d'água, para garantir a minha segurança. Deixei materiais, pertences pessoais para trás, não retornar para buscar. Antes eu perder um bem pessoal, uma bolsa, mochila, um celular, mas garantir a vida. A morte do americano levantou uma questão polêmica. Até que ponto o turismo em cachoeiras é seguro nesta época do ano? O pai de Marcelo, o rapaz que ficou ilhado na margem do rio, acha que deveria haver algumas normas para visitação nas cachoeiras. O certo seria, inclusive, nessa época, essas cachoeiras serem todas fechadas. Ou eles obrigarem a entrar com guias, entende? Não pode entrar sozinho. Mas na Chapada dos Veadeiros, o turista não é obrigado a contratar guias para fazer trilhas ou visitar cachoeiras. E em Alto Paraíso de Goiás, principal cidade da Chapada, não existe um posto dos bombeiros.
O destacamento mais próximo fica em Planaltina, a 170 quilômetros de distância. Para ocupar essa lacuna do estado, foi criado um grupo de salvamento formado por cerca de 30 voluntários, todos guias e praticantes de esportes radicais que vivem e trabalham na região. Se a gente tiver uma corporação do Corpo de Bombeiros aqui, vai auxiliar muito nos trabalhos, a ter mais eficiência no resgate, com toda certeza. Afinal, paisagens assim merecem ser contempladas com segurança. Isso aqui é um destino onde as pessoas vêm para se divertir, mas não é como um parque de diversões, fazer com que isso seja muito mais proveitoso e seguro.